Há um homem símio nas impenetráveis selvas do oeste americano? Que monstro marinho desconhecido ficou enganchado na âncora de uma fragata da Marinha dos Estados Unidos da América em águas da América do Sul? Que homens levantaram há 4.000 anos este colossal círculo de pedras enormes? Quem esculpiu este gigante, a maior estátua do mundo, na montanha mais alta do Chile? Que mãos fabricaram a caveira da morte? São mistérios tirados dos arquivos de Arthur C. Clarke, autor de 2001 Odisseia no Espaço e inventor do satélite de telecomunicações. Agora vive aposentado no Sri Lanka depois de uma vida dedicada à ciência, ao espaço e a escrever e meditar sobre os enigmas deste mundo e de outros. Os mistérios me intrigaram e divertiram sempre, desde que era menino. E lia histórias de peixes que caíam dos céus, de monstros marinhos gigantes que atacavam embarcações e de objetos luminosos que cruzavam o firmamento. Através dos anos, fui classificando estes enigmas em 3 categorias, segundo o grau de mistério que apresentavam. Inclusive nesta ilha pequena, há fenômenos extraordinários em todas as partes. Há 1500 anos, um rei do Sri Lanka construiu esta fantástica escada. Por quê? Só podemos fazer conjecturas. Este foi um mundo perdido durante milhares de anos. Nunca poderemos conhecer suas intenções. O que moveu um rei tirano a construir no céu este palácio com seus jardins paradisíacos? Este é o ponto de partida para uma viagem através dos mistérios do nosso mundo. Mistérios do Mundo e Estranhos Poderes por Arthur C. Clarke. Estamos na Índia e é um belo dia com um sol resplandecente. Estamos à espera de um dos fenômenos naturais que mais temor inspira às pessoas, um eclipse total do Sol. Um exemplo esplêndido de mistério classificado na primeira categoria. Em poucos minutos, esta paisagem inundada de uma luz tão brilhante se escurecerá completamente. Este fenômeno continua atemorizando muita gente, e inclusive a estas alturas da nossa civilização, continua a ser uma experiência que infunde medo. Sabemos que o Sol é 400 vezes maior que a Lua e que está 400 vezes mais distante da Terra. Esta estranha coincidência faz com que a Lua possa tapar o Sol quase completamente em certos momentos da sua órbita ao redor da Terra. Então se produz um eclipse total. Este mistério foi resolvido, mas há neste fenômeno muitos mistérios que não foram ainda completamente explicados. Para estudá-los, viajam astrônomos, aqui podemos vê-los, por todo o mundo, porque este fenômeno maravilhoso tem um grande interesse científico. No, it's aluminium foil. Aluminium foil. Já se está desvanecendo em tonalidades cinzentas a brilhante luz que projetava a um momento sobre este lugar o sol tropical. Passou meia hora. Escutam o canto de um galo? Os animais sentem que algo estranho está sucedendo. O nível de luz agora é como o de Marte, num dia muito claro. Faz muito frio. Incomoda quando sopra o vento. Me dá a sensação de estar na Inglaterra. Falta menos de um minuto. Parece que uma gigantesca sombra suspensa no espaço vai preenchendo a imensa esfera, deixando atrás dela uma gigantesca luz. A lua quase já cobriu o sol.
Estão desaparecendo os últimos raios de luz. Só resta uma estreita faixa luminosa. Podem-se ouvir gritos ao meu redor de pessoas assustadas. A paisagem está desfigurando-se. Só uma estreita faixa. Faltam poucos segundos. Desaparece. 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 Já se foi. Brilha uma coroa. Que belo espetáculo. Uma coroa de luz. Serpentinas de luz. Centelhas de luz nos bordes. A iluminação da paisagem é a de uma noite de lua cheia. Só podemos ver Vênus e o pequeno Mercúrio. Se afastamos os olhos, podemos distinguir mais estrelas. Neste fenômeno estão atuando poderosas forças magnéticas. Estas são percebidas pelas linhas que seguem as chamas de luz na coroa, como quando pequenos metais são atraídos por um ímã. Já pode-se ver agora como retorna o Sol. Tudo terminou. E explode a luz, o anel de diamantes. Se chama assim porque ao iluminar o Sol, os vales lunares, se realçam as manchas de luz e parece que se forma um anel de diamantes no céu. Agora tudo terminou. Este eclipse maravilhoso é dos fenômenos que eu classificaria como de primeira categoria, porque foi um mistério para os nossos antepassados, mas não é para nós. Conhecemos a causa exata que o produz, embora infelizmente milhões de indianos tenham perdido tal espetáculo. Aterrorizados, se trancaram em suas casas. Não desfrutaram deste surpreendente fenômeno. No entanto, esta série está orientada sobretudo a mistérios que incluam na segunda categoria. Não temos sobre eles uma explicação, embora tenhamos algumas pistas. O primeiro exemplo que vou pôr é literalmente estremecedor. Ocorreu há poucos anos numa praia da Escócia. Em 1966, teve lugar uma aparição terrorífica no bar de uma praia na que trabalhavam Jim Meldrum e sua mãe, Evelyn Murdoch. Ouvi um ruído que era cada vez mais forte. Olhei e lá estava. Parecia uma bola de fogo. No centro era de cor laranja e de um branco luminoso no círculo exterior. Deu voltas ao redor do bar. Chegou até a janela e saiu. Eu me levantei para ver o que era e, ao sair pela janela, me roçou o peito e desapareceu. Agarrei o garoto e me escondi dentro. As pessoas estavam aterrorizadas. Estive doente durante vários dias depois daquilo. Depois não aconteceu nada mais. Tinha desaparecido, mas foi como uma bola de fogo. De repente, toda a cozinha se iluminou. Eu estava de pé e não sabia o que estava acontecendo. Foi um susto tremendo e parecia que todo mundo estava gritando. A praia ficou vazia. Os que estavam no bar saíram. Saíram como loucos. O vigilante da praia, que tinha uma perna de pau, costumava sentar-se numa mesa próxima. Nunca na vida o vi correr tão depressa. Corria como os outros. No dia seguinte, reparei que as chaminés da cozinha estavam cortadas e tivemos que pedir ao ferreiro de Cray que nos arrumassem todas elas. Este senhor é Roger Jedson. Tem a seu cargo o radiotelescópio da Universidade de Kent e recompila narrações deste tipo. Mas também ele teve uma experiência parecida no voo 539 das East Airlines. De repente, após um relâmpago impressionante, apareceu pela cabina de pilotos uma bola azul, de grande beleza. Tinha o tamanho de uma bola de futebol, quase o mesmo tamanho. Era algo maravilhoso que se movia com lentidão, a uma velocidade assim, pelo corredor do avião. Não senti calor quando passou a distância de um braço diante do meu rosto.
Creio que passaram uns poucos segundos. Não consigo recordar quanto tempo tinha passado quando a aeromoça chegou engateando pelo corredor. Se jogou em cima de mim e abraçou meu pescoço. Me dizia, viu o fogo de São Telmo? Tratei de tranquilizá-la. Ele disse que não era o fogo de São Telmo o que tinha visto. Que o fogo de São Telmo é uma coroa que se vê nas extremidades dos mastros dos navios e coisas assim. Mas que aquela era claramente uma bola incandescente e que tínhamos tido muita sorte de ter visto tão perto uma coisa assim rodando pelo corredor de um avião. As bolas incandescentes continuam sendo um mistério científico. Até datas muito recentes, muitos científicos negavam sua existência. Em outros casos de mistérios de segunda classe, temos filmes e fotografias bastante bons, embora ainda discutamos sobre sua interpretação. Este filme, feito em 1936, nos mostra o monstro do Lago Ness. Se assomou à superfície uma vez mais, 41 anos depois, para posar diante de uma câmara. São estas pegadas do Yeti, o abominável homem das neves do Himalaia. Este filme tremido, feito nos bosques do norte da Califórnia, nos mostra realmente uma pegada gigante, outro homem símio que até hoje conseguiu esconder-se de todos seus perseguidores. Esta estranha luz que sobrevoou o sul da Inglaterra, perto de Aylesbury, e continua sem ser identificada, mas é uma nave espacial de outro planeta. Este cadáver horrível, que foi apanhado por um pescador do sul do Pacífico, é o que parece um monstro marinho desconhecido? Quando as câmaras captam uma serpente africana 2 vezes mais comprida que o normal, ou um elo perdido morto por exploradores na América do Sul, ou uma espécie de gato gigante sobre as planícies da África, somos capazes de aceitar a evidência das imagens? Além da evidência de filmes e fotografias, nestes mistérios da categoria segunda, há muitas testemunhas perplexas e às vezes assustadas, as que agradariam respostas claras, como a mim. Gordon Alex Campbell assegura ter visto o monstro do Lago Ness 18 vezes. Seu último encontro foi numa noite quando remava num bote em companhia de seu amigo Joy Fraser. Se levantou uma onda terrorífica. Eu soube imediatamente o que era. Mas o pobre Fraser não. De maneira que ficou morto de medo e gritou: "Pelos céus, o que é isto?" Eu o tranquilizei. O tranquilizei. "Não te preocupes, John, não é perigoso, é Nessie." Isto o acalmou um pouco, mas as ondas continuaram. Passaram 2 ou 3 minutos e ouvimos sua respiração. Era fantástico. Parecia exatamente um cavalo depois de um galope. E fazia assim. Sim, era o que parecia. Este piloto de helicópteros, o coronel Remy Barbier, foi ameaçado por uma serpente gigante quando operava no Congo. Baixei em direção à serpente, que estava em sua toca. Me aproximei a uma velocidade mínima, a uns 30 km por hora, ou 35, sim, uns 35. A serpente se ergueu, eu diria que uns 3 metros. Pude vê-la muito perto. A sua cabeça parecia, não posso fazer uma comparação melhor, um cavalo muito grande. Tinha mandíbulas enormes, muito grandes, em forma triangular. Se ergueu olhando para mim. Tenho certeza que se eu tivesse estado ao seu alcance, me teria atacado. A família Holmes crê que eles estiveram cara a cara com a legendária serpente marinha. Estávamos navegando quando de repente ouvimos um redemoinho na água e vimos levantar-se um volume enorme. Algo parecido a esses tratores com rodas gigantescas, com um diâmetro de 2 metros. Podem imaginar uma dessas coisas saindo da água e subindo vertiginosamente como se impulsasse o próprio corpo? Pudemos ver que tinha 2 corcovas, pouco altas, de 1 metro ou 1,5 metros de comprimento, e uma cabeça diminuta, um pescoço muito fino, e a pequena cabeça que se movia na água e vigiava tudo ao seu redor.
Nunca saberemos o que era. Nunca tínhamos visto nada parecido na nossa vida. Era uma espécie de monstro pré-histórico, de grande tamanho. Grande, incrível. Há coisas estranhas nos mares, sem dúvida nenhuma. Ao investigar estes mistérios, de pouco serve o trabalho e a dedução lógica. Enquanto não haja evidências, continuarão sendo mistérios de segunda categoria. O aeroporto de Palma Suer se estende sobre um campo de bananas perto da fronteira entre Costa Rica e Panamá. O Dr. Luiz Gomes é diretor do Museu Nacional da Costa Rica. Viajou em avião até lá em procura de alguma clave para explicar um dos mistérios mais intrigantes do mundo. As bolas gigantes de pedra da Costa Rica, grandes esferas perfeitas feitas à mão, de origem desconhecida. Estão inclusive nas proximidades da estrada que vai para o aeroporto. Mas a meta do Dr. Gomes está no interior da plantação, na que um arqueólogo informou sobre um novo achado. Passaram 50 anos desde o primeiro descobrimento destas bolas gigantes de pedra. E desde então estiveram aqui vários arqueólogos para investigar, mas nenhum encontrou explicação nem do mistério destas pedras, nem da data de sua manufatura. O encarregado desta escavação é Mike Snarkis. Hello, Mike. Luis. How are you? It's about time you're here. This is hard work. I imagine so in this heat. No, listen, this is something Algo que encontramos. Não só esta que vê. Parece mais ou menos do mesmo tamanho de uma do aeroporto, e outra também grande, a uns 100 metros. E esta aqui está atrás de você. Creio que está quebrada, mas também parece grande. É provável que se trate de um alinhamento de pedras realizado durante anos. Não há explicação sobre quem fez estas esferas, nem em que período, nem por quê. Os arqueólogos estão desconcertados e só podem dar palpites. O fato de que estejam alinhadas me sugere que poderia tratar-se de um mapa de constelações. É minha teoria favorita, mas não sei. Mike, para que você acha que foram construídas estas esferas? Bem, é uma pergunta difícil. Como arqueólogo deveria saber melhor que outros o que representam estas bolas, mas realmente não sei quase nada. Até hoje foram encontradas mais de 1.500 esferas gigantes, com um diâmetro de quase 3 metros e um peso de 16 toneladas. O granito de que estão feitas foi trazido de montanhas a muitos quilômetros de distância. São geometricamente perfeitas e deverão demorar anos para modelá-las com instrumentos de pedra somente. Hoje servem na Costa Rica para adornar os jardins, como se fossem duendes. Foram levadas dezenas à capital, San José, para adornar edifícios importantes. Outras foram despedaçadas por caçadores de tesouros, porque correu o boato que continham ouro no seu interior. Mas ainda restam muitas na selva e nas plantações, onde as colocou um povo desconhecido numa era remota. Em 50 anos de trabalho incessante não surgiu nenhuma explicação a estas esferas gigantes de pedra da Costa Rica. Como se vê, não sabemos nada destas pedras. Permanecem e permanecerão aqui talvez muitos anos, sendo um verdadeiro mistério. Umas poucas pistas e um pouco de dedução lógica serviram a este cientista alemão para encontrar uma explicação surpreendente a outro grupo de objetos misteriosos do passado. O Dr. Arne Egbrecht, diretor do Museu Heilstein, nos levou a Munique a uma exposição de tesouros do antigo Iraque. Estão expostos modestamente 3 restos da antiga Bagdá. O Dr. Egbrecht crê que estes restos revelam uma tecnologia avançada que se adiantou 2000 anos a seu tempo.
Estes 3 objetos curiosos foram achados em 1936, em escavações de Bagdá. Foram achados juntos, um dentro do outro. Temos, em primeiro lugar, um recipiente de cerâmica. Dentro estava o cilindro de cobre. E dentro do cilindro de cobre, esta varinha de ferro. O fundo e a parte superior do cilindro estavam recobertos por uma substância. Se juntam todos estes elementos, um cientista só pode deduzir que se trata de uma célula elétrica ou bateria. O curioso é que estes objetos têm uma antiguidade de 2.200 anos. Quer dizer, 2.000 anos antes de ser inventada a eletricidade na Itália. Neste experimento se recriou no norte da Escócia parte de uma fortaleza da Idade do Ferro. No experimento há um descobrimento extraordinário. Os antigos construtores da fortaleza conseguiram produzir temperaturas quase incríveis, uns 1000 graus centígrados, fundir a pedra e convertê-la em vidro indestrutível. Com o americano Richard Brickenhoff, fomos até as padeiras de um grande círculo de pedra para estudar sua teoria de que Stonehenge era um observatório. O homem primitivo de Cerne nos revelou sua autêntica identidade depois de milhares de anos. Creio que se trata de um deus celta. Realmente é um símbolo sexual. Conseguimos que uma moça que estava casada há 7 anos e que não tinha filhos viesse aqui e se sentasse no gigante. Se supõe aparentemente que deve sentar-se sem roupa. O caso é que a primavera seguinte a mulher esperava um filho. O vejo todos os dias. Creio que se trata de um símbolo sexual, porque em mim produz maravilhas. O segredo pode estar na terra, debaixo da grama de onde surge o gigante. Os nossos experimentos, baseados nas últimas técnicas científicas, revelaram que o gigante tem este aspecto hoje e em outros tempos talvez tenha sido igual. A clave para seu nome e sua datação está na linha que há debaixo do seu braço. Os mistérios que eu classifico como de terceira categoria são aqueles para os quais não temos nenhuma clave. São absolutamente indecifráveis. Se existissem fenômenos psíquicos, seriam mistérios de terceira categoria. No entanto, alguns fenômenos são tão estranhos que parecem pertencer à terceira categoria, porque têm uma explicação completamente irracional. Mas podemos aportar algumas pistas. O que você pensaria se vivenciasse algumas destas experiências? Ia por esta estrada, em direção ao norte, quando de repente caiu um peixe no lado esquerdo do carro. Vi o peixe, o vi cair do céu e continuei guiando. Fiquei surpreso e quando cheguei aqui, neste lugar, tudo estava coberto de peixes. E meu assombro foi tremendo. E parei. Nesse momento ia chegando mais gente. Todos estávamos alucinados. Ninguém podia acreditar naquilo. Não podíamos crer que choviam peixes do céu. Ouvimos algo batendo no guarda-chuva. Olhamos e a nossa surpresa foi tremenda. Vimos uma chuva de rãs e continuavam caindo centenas do céu. O guarda-chuva estava todo coberto e começaram a cair sobre os nossos ombros como flocos de neve. Estávamos na sala de jantar e começou um barulho tremendo. Era um ruído espantoso. Saímos correndo para o jardim e que de repente se encheu de um monte de sementes de ervilha. Nós agachamos porque eram bastante grandes, muito largas e machucavam um pouquinho, né? Olhei para a minha mulher e lhe disse, isto é uma brincadeira pesada. Olhamos ao redor e vimos que estávamos no meio de uma chuva de avelãs que caíam ao redor. Caíam sobre os carros. Havia bastantes. Vi mais de 350. O dia estava muito claro, o céu estava todo azul. Havia uma pequena nuvem só, mas nenhum avião ou nada parecido de onde pudessem cair. Como caíam e de onde caíam, não tenho nem ideia. Penso que terá sido algum turbilhão que as tenha absorvido, mas não sei.
O nosso universo é tão maravilhoso e tão estranho que a realidade superará sempre a ficção.